Olá! Estamos no segundo dia do simpósio do pé diabético. Eu estou tendo a honra de entrevistar aqui o Dr. Adriano Mel, clínico, que vai contar um pouquinho da história dele nesse mundo de diabéticos. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade e de falar sobre algo de extrema relevância para a comunidade exatamente, porque não é o foco só naquele diabético ou na diabética, é uma situação de saúde pública. Hoje nós não temos uma condição ideal estatística, nós não sabemos nem quantos diabéticos temos no nosso país. Sabemos, talvez, que 50% dos já existentes ainda não tem nem diagnóstico. E como fazer um trabalho de prevenção se nem o diagnóstico ainda está feito, quer seja para o diabético tipo 1, quer seja para o diabético tipo 2. É uma oportunidade de estar no evento assim e de encontrar pessoas com essa bandeira e essa causa, porque nós veremos uma desproporção de crescimento no diabetes como uma epidemia silenciosa que infelizmente está num nível de progressão sem controle. A própria Organização Mundial da Saúde está fazendo alertas aos governos, às equipes econômicas, de que se não tivesse, alguns anos atrás já, sido feito uma projeção financeira, daqui aproximadamente 15 ou 20 anos estaríamos com uma falência na área da saúde só pelo diabetes. E isso já está acontecendo. Hoje o diabetes e suas complicações podem ter uma absorção de todos os valores da saúde mundial em torno de 40%. Então, assim, nós temos que separar, né, muito bem, que o diabético pode ter uma vida regular, que o diabético pode comer, que o diabético pode se divertir, mas ele tem que cumprir alguns quesitos. Tem que se cuidar. De altos cuidados, da autopreservação, de um cuidado com uma roupa, de um cuidado com calçado, de não fumar, de praticar exercícios físicos, de ter um acompanhamento endocrinológico de retaguarda, de ter um acompanhamento nutricional e se hidratar principalmente, né? Hoje nós temos uma estimativa de que quando se faz um diagnóstico do diabetes, grande parte da função do pâncreas já foi perdida, grande parte da função visual já foi perdida, e isso acontece dentro de um ambulatório de feridas. Então, muitas pessoas acabam procurando um ambulatório de feridas porque a ferida não cicatriza. E não cicatriza por quê? Porque ele é um diabético sem diagnóstico, ainda que é feito no ambulatório de feridas. E talvez isso esteja acontecendo no nosso país afora. O que chama a atenção é exatamente isso. Alguém talvez falou para esse cidadão, essa cidadã que está com uma ferida: olha, talvez você tenha um problema porque sua ferida não fecha. E ele faz essa associação. Mas é muito comum nós falarmos: olha, o senhor está com diabetes, olha aqui sua glicemia, o senhor tem ferida, mas sua glicemia tem quase 300. Não, eu não sou diabético. Com glicemias de 300, então assim, a rejeição do diagnóstico, né? Ainda é muito presente. É muito presente, a negativa, né, por parte do portador, não é portador, do diabético em si com o diagnóstico, também muito... É até difícil de entender, porque estamos numa geração, e eu falo que os diabéticos estão vivendo uma situação atual que há 20, 30 anos não se tinha, de qualidades de insulina, de qualidades e metodologias de aplicação dos medicamentos, dos controles glicêmicos, dos glicosímetros, de uma infindável condição nutricional. E eu vivenciei isso dentro da minha família, tendo parentes com diabetes tipo 1, onde não se tinha absolutamente nada de tratamento há 40, 50 anos atrás, que muitas vezes trouxesse uma qualidade que se tem hoje, muito próxima, né, do ideal. E a partir do momento em que esse diabético, essa diabética toma essa consciência de que a função dele está em equilibrar os níveis glicêmicos,
E equilibrando os níveis glicêmicos, ele vai ter uma vida, né, saudável. Ele vai trazer também um auxílio muito importante para a equipe médica. Né? É uma parceria. É uma parceria. E essa parceria, ela deve envolver um cuidado multiprofissional. Por quê? Porque nós temos que literalmente ter uma força conjunta, né? Nós temos que cuidar da pele, da hidratação, da visão, do cérebro, do coração. A Beth é complexa. Exatamente, a Beth é complexa, porque assim, o foco, no meu caso, não pode ser a ferida. Sim. O foco, ele é o todo. Ele é a visão holística de alguém que está por trás de uma lesão, mas que pode trazer, além do diabetes, a hipertensão, pode trazer, além do diabetes, o hipotireoidismo, que são fatores de interferência e, para nossa surpresa, talvez, de quem esteja nos assistindo, a quantidade absurda de desnutridos em nosso país. Se elencarmos, então, que o paciente, agora idoso, diabético, desnutrido, pode ter fatores de interferência cicatricial, vocês conseguem ter uma ideia ou uma explicação o porquê cirurgias podem ter resultados não tão bons na cicatrização, porque o foco pode não ser só o diabetes, o foco pode ser a desnutrição, a desidratação, o foco pode ser aquele paciente que fuma. E assim, na minha proporção hoje, eu vejo que eu prefiro tratar o diabético, a diabética com ferida, do que o tabagista. O tabagista tem uma ação direta anticicatricial e nós não vemos, infelizmente, uma contundente ação da iniciativa pública e privada no alerta desses riscos. Então, é um efeito cascata que nós, no meu caso, quando recebo, muitas vezes já ultrapassou o limite de segurança. E é muito difícil reverter isso. O que está faltando hoje é exatamente a busca, o diagnóstico, as orientações, o norteamento, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Porque a existência de vícios dentro da própria comunidade desabastece completamente todo o cuidado que necessita no ferimento. Quando um diabético faz um ferimento, não quer dizer que ele nunca mais vai cicatrizar. Isso é uma situação que não existe. Na Mas verdade, os diabéticos acreditam nisso, né, doutor? Infelizmente, pela falta de informação e de conhecimento. E eu estudei isso até muito profundamente, porque a velocidade de cicatrização do diabético e do não diabético não é muito diferente. Porém, se o diabético não estiver com seus níveis de glicemia compensados, ele vai favorecer uma ação da bactéria, da microbiota local e vai gerar um processo de infecção com maior rapidez e velocidade, até formando o que nós chamamos de biofilme, até trazendo a letargia às nossas células de defesa, que são os leucócitos, os macrófagos, e isso pode daí gerar e ocasionar numa fase inicial um retardo de defesa, aumentando o risco de inflamação e de infecção. Na sequência, o que acontece? Se o indivíduo diabético passa da glicemia acima de 185 mg por decilitro, ele aumenta os riscos de infecção em 5,7 vezes. Se ele ultrapassa 200 mg por decilitro, começa o decaimento das células de defesa em promover a defesa e da fabricação de colágeno pelo fibroblasto. Se passar 2 horas apenas, com glicemia acima de 220 miligramas por decilitro, o processo de cicatrização para e só será restituído quando voltar à normalidade. E por que isso acontece? Por uma questão muito simples. A hiperglicemia impede que as nossas células no intestino, os enterócitos, absorvam vitamina C. E sem vitamina C nós não fabricamos colágeno. Então a cicatrização fica comprometida. Pronto. É um ciclo vicioso que ninguém consegue muitas vezes interromper em alguma das fases, levando
cronicidade dessas feridas, e por isso nós vemos hoje lesões com 10, 20, 30, 40 anos e, lógico, no caso em específico do diabético, o risco de uma gangrena, exatamente porque está usando o calçado errado, uma sandália de dedo, que é o primeiro primeiro calçado que nós tiramos, né? Muitos diabéticos acabam comprando um calçado porque, olha, é de pelica, é de costura para fora, mas a primeira coisa que nós vemos é o salto, né? Então, o salto tem que ser rígido, o salto tem que ser impenetrável, não pode ser algo mole, não pode ser um chinelo de dedo, não pode pisar no chão descalço, tem que cuidar com o aparar das unhas, do lixar, da higiene interdigital, da hidratação, enfim, parece... Conversando só um pouquinho, a gente percebe qual é o tamanho e a imensidão da diabetes, né? Que eu brinco que é a Beth, minha grande amiga. É a tia Beth. É a tia Beth. E a falta de informação do próprio diabético causa, acho que, todas essas complicações. Porque se a gente perguntar para as pessoas o que elas sabem do diabetes, a maioria não sabe nada. Não. Então ligam que é diabético, não vai poder cicatrizar. E o doutor acabou de falar que não tem nada disso, que na verdade você tem como controlar e como cicatrizar, mas as pessoas já têm um preconceito na cabeça de que o diabético não cicatriza. Então, assim, acho que cabe a nós, né? Sim. Médicos da área, eu como diabética há 32 anos, de divulgar conhecimento, de divulgar os tratamentos e dizer que um paciente que tem essa condição que é a Beth tem uma vida normal, a partir do momento que assume que se tem essa condição. Sim. Né? O que acontece aí são duas situações por parte dos diabéticos que eu vejo e outras da própria comunidade acadêmica. Por parte do diabético, a negação que ele não tem a doença. Se ele é tipo 1, muitas vezes a criança e o adolescente não quer sair com seringa e agulha dentro da sua mala. E nem deixar de comer nada. E como é uma doença silenciosa, né, pode estar com uns 300 miligramas por decilitro, mas está bem, não se medica. E ela está plantando ali um dano que vai colher 10, 20, 30 anos depois. É essa reversão que tem que acontecer. O alerta de professores nas escolas, o alerta dos diretores nas escolas, dos secretários municipais de estado, do próprio ministério, sobre a identificação precoce do indivíduo, os screenings, né, para literalmente separarmos uma população juvenil desses riscos. Uma outra situação está com referência a, tirando a negação do diabetes, do próprio diabético assumir seus altos cuidados. Só ele pode conhecer e cuidar. Existe uma frase que diz, ai de mim se não sou eu, né? Então, assim, ele tem que ter a iniciativa de saber que se ele tiver esse controle metabólico, ele vai, com certeza, ter uma boa oferta no futuro. Né? E por parte da academia, por parte da área médica, o que se precisa? Precisa tentar ao máximo fazer com que esses diabéticos entendam a necessidade de manter esses níveis glicêmicos, ter uma necessidade, uma aproximação para que eles não fiquem tão distantes entre as consultas, que tenham consultas multiprofissionais e transdisciplinares. Hoje o termo não é mais multidisciplinaridade, o termo é transdisciplinaridade. Nós temos que ter com o paciente a troca de informações do que é melhor para aquele indivíduo, naquela situação, naquele momento. E ele tem que ser informado e compartilhar disso. Sim. Tá? Agora, medicamentos tem, tecnologias tem, e dentro desse propósito, o que nós sabemos hoje, que 10% dos diabéticos tipo 1 estão com hemoglobina glicada dentro do ideal, 10%. Dos diabéticos tipo 2, 78% está fora da meta. Dos que estão dentro, 25% nem tomam os medicamentos porque acham que estão bem. Então, assim, está tudo errado. Isso é uma bola de neve que só vai gerando desacertos. Né? Há muitos grupos, inclusive, é importante inserir essa informação.
onde um diabético se interna e todo mundo fica com medo que ele faça hipoglicemia num transoperatório. E essa situação leva a manter esse paciente mais... Sim, com um nível nível mais elevado alta de hiperglicemia, que vai resultar numa baixa reperfusão periférica, situação periférica de combate à infecção, baixa situação periférica de reparação de tecido, baixa situação na geração de energia intracelular para combater até toda a falta ou o desprovimento de energia naquele momento. Então, assim, essa é uma falsa ideia. Vamos deixar esse paciente mais doce para evitarmos a falta do doce, né? Quando, na verdade, as metas devem ser mantidas dentro do equilíbrio. Ah, doutora Adriana, temos aí uma longa jornada. Com certeza. O que o senhor acha do que conhecer um pouquinho do meu projeto? Porque, na verdade, esse projeto, graças a Deus, e agradeço a oportunidade, tá nascendo nesse simpósio, o Eloebet. Sim. E queria saber que percepção que o doutor tem a respeito dele. É muito interessante, né? Havíamos debatido até sobre a simbologia, né? Que seja o símbolo do seu nascimento, literalmente, porque, na verdade, eu acho que tem que partir do indivíduo. Do diabético. Isso, essa necessidade, essa busca, esse querer melhorar e um elogio para você, porque o que você está produzindo aqui serve para uma comunidade. Sim. Né? Medicina e direito andam juntas, medicina e engenharia andam juntas, e isso se transforma em ações sociais. Então, trazer uma linguagem que muitas vezes é uma linguagem mais simples de ser absorvida e nem por isso ela deixa de ser importante, né? Porque não adianta falar com pompa, não adianta falar cheio de performance em termos técnicos e você não levar a informação a quem realmente precisa. Ao destinatário final. Isso. Né? Tem muito por fazer. Eu acho que é um desafio para quem está literalmente se apresentando a isso, mas eu congratulo você pela oportunidade de me fazer expressar. Há 25 anos faço isso, que delícia, né? Que honra. Eu sou médico há quase 30 e eu falo isso porque não vejo ainda uma luz no fim do túnel a curto e médio prazo. Se não iniciarmos agora ações, essa nova geração, 15, 10, só vamos recolher respostas em 20 anos. Então é uma ação conjunta, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, onde um percentual extremamente elevado hoje está sujeito aos efeitos deletérios de uma doença sem diagnóstico, portanto sem controle. Exato. E muitas vezes nós acusamos o Estado porque não fornece medicação, mas tem estados que fornecem e não temos o diagnóstico. Então temos motoristas, Sim. talvez dirigindo carretas, sem ônibus, táxis, carros. E é isso que eu estou falando, estou usando como exemplo, são ações de levantamentos estatísticos, porque os motoristas de ônibus e táxis não tomam tanta água, exatamente para não terem que parar a sua atividade, e isso demonstra que eles têm um nível aumentado de glicemia, de sedentarismo e são um alvo dentro hoje do diabetes tipo 2. Cabe um alerta, estamos tendo hoje jovens sem diabetes tipo 1, mas com diabetes do tipo 2 por sedentarismo. Então deixem as suas crianças correrem, deixem elas fazendo exercícios físicos. É importante brincar com jogos, games, mas traduzam 1 hora de game para 2 horas de bola, de brincadeira, de bicicleta. Criança precisa gastar energia, criança precisa ter uma ação muscular. Senão, nós teremos uma legião de diabéticos tipo 2 na fase de infância e adolescência. E isso alarmante.
Doutora Adriana, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que nós possamos aí caminhar juntos para mudar Sim. essa realidade. Tivemos o prazer de ouvir um pouquinho só do que é esse mundo do diabético e podem ter certeza que a nossa vida é muito mais saudável a hora que você traz a Beth para junto de você e assume ela como sua amiga. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.